Olá, tudo bom? Boa tarde a todos. Graça e paz de Cristo. Vamos falar um pouco de dízimos e ofertas. É uma palavra que muitos comentam, mas explicar não é todos que explicam, né? Óbvio que eu não sou nenhum dono da verdade, mas que a gente pode tentar explicar um pouco, que a gente conhece, a gente faz o nosso melhor, né? Melhor tentar explicar algo que de fato está escrito do que inventar histórias, porque tem muita gente que não entende. Então vamos lá. Trazei Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Primeiro, trazei-me todos os dízimos, todos, não é um dízimo, tá? Não é um, é todos, os é plural. Os dízimos, se você for olhar no Antigo Testamento, praticamente, ele é como a lei. A lei, se você for prestar bem atenção, você jamais vai conseguir cobrir toda a lei. Você jamais vai conseguir, como é que eu vou dizer, cumprir toda a lei. Então Jesus veio cumprir toda a lei por nós. Porque a Bíblia diz que se a gente cair numa só, né, entre os 10, digamos assim, se a gente cair numa só lei, o resto que a gente observou não serviu para nada. Quebramos toda a lei por causa de um. Então é impossível você, né, observar toda a lei. Os dízimos é a mesma coisa, tá? Os dízimos e ofertas é tudo o que você ganha, não é só o teu salário. É tudo, tá? Tudo. Você ganhou uma roupa, você ganhou um sapato, você ganhou comida, você ganhou, enfim, tudo que você tem, você junta tudo e tira dali os 10%. Obviamente que hoje, né, eles não vão aceitar dízimos como, né, um pão, um sapato, uma roupa. Eles vão querer o dinheiro. Então, a Bíblia diz todos os dízimos, tá? Todos os. Então, se você traz somente 10% do teu salário, mesmo assim você está roubando a Deus, porque você não está dando todos, está dando apenas uma parte, tá? Então é impossível, praticamente hoje, você entregar todos os dízimos. Mas vamos tentar entender o porquê o dízimo. Por que que Deus impregnou o dízimo, tá? Primeiro, muitos falam que o dízimo ele era da lei, da graça, perdão, a primeira graça, e depois veio da lei. Porque antes da lei, Abraão, Isaac e Jacó, eles deram seus dízimos, suas ofertas. Aí, né, veio a lei. Beleza. Só que, se você for observar bem, que eu sei, quem trouxe a graça para o mundo foi Jesus Cristo. Sim, a partir do momento que eu só conheci a graça, a partir do momento que Jesus veio ao mundo. Então, se Jesus é quem trouxe a graça e Jesus não estava presente fisicamente com o nome Jesus lá no Antigo Testamento, então não poderia ter sido a graça. Tá entendendo? Porque era um dia comum, era uma época comum. Por quê? Porque dízimos e ofertas, tá? Primeira coisa, antes da lei, Deus não pediu nada. Deus não pede nada a ninguém. Eles é quem dão por livre e espontânea vontade. Eles dão por vontade própria. Quando chega Moisés,
no tempo da lei, aí Deus começa a pedir. Mas por que é que Deus começa a pedir o dízimo? É porque assim, ó, o povo de Israel, quando estavam cativos, quando estavam presos, eles não tinham tempo para amar. Eles não tinham tempo para fazer boas ações. Imagine só um povo sendo escravo, trabalhando forçadamente, levando chibatada nas costas, de sol a sol. Você acha que eles vão ter tempo para ajudar uns aos outros? Você acha que eles vão ter tempo para amar uns aos outros? Obviamente que não. Então quando eles saem do Egito, que vão para o deserto e tal, e Deus institui o dízimo e a oferta, o que significa? Que Deus simplesmente está ensinando aquele povo que tinha sangue nos olhos a amar o próximo. Sim. Porque foi através do dízimo e da oferta que eles começaram a ser generosos uns com os outros. Simplesmente isso foi uma lição que Deus deu ao povo de Israel para serem simplesmente generosos, simplesmente ajudar ao próximo, ajudar uns aos outros. Enquanto que a tribo de Levi ficava no templo para a guarda do templo, para cuidar dos afazeres do templo, o restante do povo trabalhava e ajudava quem? Levi. Por quê? Porque ajudando Levi, primeiramente está fazendo para Deus. Porque Levi representava, as obras de Deus, a Deus. E também ajudava o próximo, ajudava uns aos outros. Quando Deus multiplicava, a multiplicação veio simplesmente para que eles recebessem e desse recebimento viesse compartilhar com o próximo. A multiplicação serve para isso, para você receber em dobro e compartilhar o que você tem com o outro. Aí nenhum e nem outro fica perdendo, todos os dois ganham. Então isso é multiplicação. Esse foi o motivo pelo qual Deus colocou o dízimo das ofertas. Está entendendo? Simplesmente para que o povo de Israel viesse amar o próximo e amar a Deus. Esse era o mandamento. Amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a ti mesmo, como Jesus resumiu. Só. Tá entendendo? Aí hoje fala, tá, mas o dízimo e a oferta era dada, era pela graça, não pela lei. Tá, beleza. Só que, na graça, antes da lei, a suposta graça, como falam, não havia templo. Tá entendendo? Porque se o dízimo aqui na lei diz que o dízimo é dado no templo, antes da graça, antes da lei, não havia templo. O único que a gente vê como sacerdote era Melquisedeque, mas não se fala dele. De onde ele veio, como ele era, qual era o pai, a mãe, se ele tinha templo ou não, não se fala de templo. Então, como é que eles faziam então? Supostamente, eles davam para Deus em forma assim, tipo, ajudavam o próximo, ajudavam uns aos outros, ou queimavam, alguma coisa eles faziam de outras formas. Eles não levavam ao templo. Tá entendendo? E hoje o dízimo e a oferta é entregue aonde? Entregue no templo. Tá entendendo? Por quê? Porque esse dízimo e a oferta de hoje é da lei. Porque o templo não foi construído na graça, foi construído na lei. Então por que o dízimo e a oferta é entregue hoje no templo? Justamente conforme Malaquias. Então o dízimo e a oferta de hoje não é da graça, é da lei. E outra coisa, tá? É uma forma de dízimos e ofertas inventada também, porque primeiro o templo foi derrubado, tá? E Jesus não menciona dízimos e ofertas a não ser alimento, cominho, hortelã, que ele fala a respeito dos sacerdotes. Então ele está falando de alimento, tá? Claro que entregavam alguns impostos e tal, da viúva pobre e tal, também que não menciona ela recebendo em dobro. Ela deu tudo que tinha, mas também não fala que ela recebeu em dobro, tá? Mas Jesus viu a generosidade dela. Tá, mas peraí, mas se a gente for ver mais para frente, Paulo menciona, Paulo menciona, que ele pede os dízimos e ofertas. Não, Paulo não pede dízimos e ofertas. Paulo pede simplesmente uma contribuição. Paulo apenas pede uma ajuda de custo para que as pessoas sejam generosas, porque tinha uma igreja tal, estava precisando de ajuda. Então Paulo vai lá e pede uma ajuda de custo, como hoje a gente fala. Tá entendendo?